Reflexão da Palavra. Na reflexão de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 de Mateus e a parábola do joio, que começa dizendo assim, lá no versículo 24: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer também juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus, neste capítulo de número 13, ele vai falar algumas parábolas, dentre elas esta parábola do joio e do trigo. E aí nós vamos observar, por exemplo, quem trabalha na agricultura vai observar que há muitas plantas que são parecidas. Às vezes você encontra uma erva daninha que é muito parecida com alguma planta que você já plantou. E aí você fica observando, e quem já é muito experiente na roça vai entender que aquilo não é a planta que você plantou. E esses empregados aqui desse homem já identificaram de imediato, quando o joio e o trigo começou a crescer, que havia algo de errado. Então, Jesus contou esta parábola juntamente com outras e depois ele deu a explicação de cada uma delas. Porque em alguns momentos Jesus contava algumas coisas por parábolas. E aqui nós vamos observar que aquele homem a quem Jesus transferiu a responsabilidade seria ele mesmo, que ao plantar boa semente no roçado, digamos assim, nós que somos da roça sempre falamos roçado, né? Tem outros que dizem na fazenda, tudo bem, na fazenda. Plantou a boa semente, mas apareceu também o que ele não plantou. E quem foi que plantou? Aí ele vai chamar a atenção dos empregados que foi o inimigo que plantou. Enquanto eles dormiam, o inimigo plantou. O que nós podemos entender com isso? Que o reino de Deus está no mundo, através da boa semente plantada, enviada por Jesus, porque nós pregamos a palavra de Deus. Ela entra nos corações, mas também vem a retaliação por parte do inimigo. Muitas vezes para fazer com que a gente desista do que nós estamos fazendo. E aí você olha e diz assim: não, mas eu passei ali, preguei a palavra, foi Deus plantando a boa semente. De repente o inimigo veio e fez com que no meio daquela planta que nasceu também tivesse uma planta diferente. Por isso que Jesus contou a parábola dizendo que
O reino de Deus é semelhante a este homem que semeou boas sementes em seu campo. E estas boas sementes é representada pelo trigo. Aí, uma noite, enquanto todos dormiam, esse inimigo aparece e semeia sementes ruins no meio do trigo. Essas sementes ruins eram sementes de uma erva daninha. E na parábola Jesus vai chamar de joio. Quando o tempo passou e as plantas cresceram, os empregados identificaram, perceberam, notaram que havia algo de errado. Por isso que prontamente esses empregados se ofereceram para arrancar aquilo que eles não tinham plantado, aquilo que o seu patrão não tinha plantado. Mas aí ele vai e fala e diz que eles não fizessem aquilo, deixasse crescer. E aí, o próprio Jesus vai explicar, a partir do versículo 36 até o 43, ele disse que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ele próprio, o Filho de Deus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, todo aquele que o aceitou, que o confessou como seu único e suficiente Salvador e anda nos seus santos caminhos. Esta é a boa semente. Entendeu? Mas nós estamos no mundo. E uma certa vez Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aí ele vai explicar também que o joio são os filhos do maligno, os filhos de Satanás, todo aquele que dá ouvido a Satanás, que anda nas trevas. Por isso que ele vai dizer: o inimigo foi quem semeou. Por isso que o diabo tenta resgatar todo aquele que ele pode. Quem dá ouvido a eles, ele resgata. Então, quem é o joio? São os filhos das trevas, aquele que dá ouvido ao lapeta. A ceifa é a consumação dos séculos, foi Jesus quem disse. E o ceifeiro são os anjos. Daí nós vamos para o grande significado desta parábola, ensinada sobre a realidade da existência do mal entre o bem. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí nós vamos ver que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas aí ele aponta para o fato de que no final, o Filho do Homem cuidará, através de seus anjos, de separar os bons e os maus, ou seja, as ovelhas dos bodes. Isto é, os remidos dos ímpios. Se você está com Jesus, permaneça firme com Ele. Não dê ouvido para não perder a sua salvação. E aí, na separação, será colocado de um lado os filhos dos ímpios, do maligno, e do outro os filhos de Deus. Os bons entrarão na bem-aventurança eterna ao lado de Deus, enquanto os maus serão lançados num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Isto é,
O inferno é este lugar, onde a Bíblia diz que o fogo queima sem parar. Por isso que é importante para nós, irmão, lembrar que apesar de Jesus ter contado esta parábola a uma grande multidão, sua explicação foi dada apenas para os discípulos. E como nós podemos aplicar? Satanás se empenha dia e noite em falsificar a mensagem do Evangelho, em tirar o sossego daqueles que estão firmes na presença de Deus, de modo que os seus representantes se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, mas os do lapeta, os de Satanás, ao nosso derredor. Aqueles que professam, irmão, o falso evangelho, que falam do falso evangelho, eles se servem como agentes de Satanás. Se parece até com trigo, está misturado ali, está no meio. Por isso que nós que estamos na luz precisamos ter muito cuidado. Mas na realidade eles são ervas daninhas, que estão ali para danificar a plantação que Jesus plantou. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, de modo que se pareça impossível a princípio identificá-lo e arrancá-lo, essa aparente união não será definitiva. Haverá um dia em que o Senhor vai chegar e vai fazer aquela separação. Quando, irmão Miranda? Na hora da colheita, por ocasião do juízo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. E os filhos de Deus estarão glorificando o nome de Jesus para sempre. E os filhos do diabo sofrerão a condenação eterna, e nós estaremos na glória com o Senhor. Aleluia! Para sempre e eternamente. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos livre, que nós estejamos firmes nesta colheita para o dia da chegada do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe.